Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, estamos começando mais um Comigo Cast, o seu podcast de informações da Cooperativa Comigo. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Guilherme Braz, pesquisador do Centro Tecnológico Comigo. Muito obrigado pela presença, Guilherme. Ô, Ellerson, é um prazer muito grande estar aqui participando dessa nova temporada do Comigo Cast, né? E divulgando um pouquinho aí do nosso trabalho lá no Centro Tecnológico Comigo, né? Mostrando um pouco aí das pesquisas e os desafios que a gente imagina na próxima safra. Bacana. Guilherme, você é especialista em plantas daninhas, né? E hoje o nosso assunto aqui diz respeito justamente a elas, né? Um assunto aí que é muito importante para quem deseja melhorar a produtividade, né? Então, eu queria que você contasse aí o que você tem visto na área de atuação da Comigo, né? Quais plantas daninhas têm chamado a atenção, se tem alguma aí que tem se destacado ou apresentado um trabalho maior ali para ser combatida. Conta pra gente. Né? Então, o que a gente tem visualizado, né, nos últimos 4, 5 anos, é uma crescente muito grande na problemática de plantas daninhas, né? No cenário um pouco anterior, não que elas não fossem problemáticas, mas a gente via que as ferramentas que a gente tinha aí e que eram empregadas, elas davam um bom resultado, traziam uma boa eficácia. Só que o que aconteceu? A gente ficou refém muito de apenas um único método de controle, na verdade basicamente é um único herbicida, né, que é o glifosato, e essa pressão muito grande fez o quê? Com que a gente selecionasse uma série de espécies que são tolerantes e também as resistentes. E aí criou o cenário que a gente tem hoje, né, de bastante dificuldade. Então, se a gente pegar hoje, dentro da área de atuação da cooperativa, né, plantas daninhas como capim-pé de galinha, vassourinha de botão, erva de Santa Luzia, capim amargoso, buva, né? Então, são plantas que quase toda propriedade que você vai, você vê a presença e você sempre vê o produtor, o cooperado se queixar do desafio que tem sido manejar, né, controlar essas espécies. E isso acaba acarretando em prejuízos aí para o produtor. É muito importante fazer já essa identificação, né, já preliminarmente ali, para evitar possíveis prejuízos. Dentre essas que você citou, tem alguma que tenha ali se destacado um pouco mais ou acendido ali o alerta maior em relação às demais? Por exemplo, ali, ou o capim-pé de galinha ou a vassourinha? Não, tem sim, olha só, assim, acaba que assim, a área de atuação hoje da cooperativa ela é enorme, né? Mas quando a gente pega e vai aí nos principais municípios que a cooperativa atua, né? Você vê que o capim-pé de galinha hoje, sem comparação com outras espécies, é aquela plantaninha que tem trazido maiores prejuízos, maiores dificuldades, né? Então, se a gente for listar ali, ó, qual dessas que é o inimigo número 1, né, da agricultura, né, na seara das plantas daninhas, então a gente pode citar que o capim-pé de galinha é a mais problemática. Não que as outras não causem problemas, talvez tenha alguma outra que é mais competitiva, mas em termos de dispersão, disseminação nas áreas que a cooperativa atua, ela é aquela que mais ocorre e também é aquela que tem oferecido aí maiores restrições para o controle, né? Então, às vezes o produtor faz 2, 3 aplicações de herbicida, dependendo do cenário, e às vezes não consegue ter um êxito no manejo dessa espécie. Então, o pé de galinha tem sido a mais problemática hoje. E a gente sabe que o vazio sanitário terminou recentemente, já está liberado o plantio, aguardando apenas as chuvas, né? Mas conta pra gente também, em relação à parte ali de combate a elas, porque que é tão importante fazer esse controle antes aí do plantio já, porque lá na frente isso vai interferir, mas antecipar o controle, por que isso pode ser ali tão importante também em relação ao capim-pé de galinha? Não, bacana, Elson. Então, a questão da dessecação, né, pensando em implementar a cultura, né, livre aí das plantas daninhas, né, tentar fazer o máximo possível para isso. Então, se a gente for correlacionar as condições que nós estamos tendo esse ano, então nós estamos com um período de estilagem aí, a depender da região, né, tem 160, 170 dias, né, então isso faz com que na prática pouca planta daninha emergiu ainda, né, por causa que elas precisam de água para ter esse processo de estabelecimento. E esse ano também teve essa particularidade de ter tido as queimadas. Todo ano tem, né, mas a intensidade esse ano foi maior. Então, ou seja, nós estamos com muitas áreas em que o solo agora está descoberto, sem a presença daquele resíduo, daquela palhada que atuava também ali como barreira física para controle de plantas daninhas. E fora as áreas que o pessoal, como a safra passada teve um cenário de plantio mais tarde, não conseguiu fazer uma safrinha ou não conseguiu fazer uma boa cobertura. Então, em resumo disso tudo que eu comentei aqui desses 3 fatores, então tem áreas que estão limpas
e que às vezes se tiver o início de chuvas de forma regular, o produtor às vezes vai optar por fazer o plantio sem nenhuma dessecação. Só que quem a gente alerta a esse produtor que está nesse cenário e estiver pensando em fazer isso, perceba bem se não tem plantas emergidas. E se realmente não estiver, pelo menos trabalhe com um pré-emergente. Por quê? Porque quando começar a ter umidade no solo, o fluxo germinativo vai ser muito grande. E aí só o herbicida em pós-emergência não vai ser capaz. Para aquelas áreas que às vezes teve aí as primeiras chuvas e começou a ter um intervalo ali entre chuvas que não vai ainda deu o volume suficiente para ter uma boa semeadura, aí nessas áreas talvez vai ser necessário a gente trabalhar com bons programas de dessecação para se estabelecer. Então assim, não existe uma receita, porque a gente tem variações entre áreas e situações, mas o que a gente alerta é o quê? Que dado esse ano de ter toda a dificuldade, né, a gente fala até de aspectos econômicos, de tentar ser bem assertivo nesse posicionamento, não correr com essa implementação da cultura, pensando, eu tenho que garantir minha safrinha, por quê? Porque a gente precisa fazer uma boa implantação da soja para ter uma boa rentabilidade, e o manejo de planta daninha e essa dessecação e uso de pré-emergente vai garantir que essa cultura se desenvolva no limpo. E analisando esse cenário, todo esse contexto, como que isso pode ali comprometer o rendimento do produtor? Como que vai chegar a afetar ali a produtividade, por exemplo? Não, bacana. Então, quando a gente fala das plantas daninhas, né, muita gente olha e às vezes, diferentemente de uma praga, de uma doença que causa um dano visual muito pronunciado, né, uma desfolha, uma necrose, a planta daninha muitas vezes ela está ali e o produtor está perdendo e não está percebendo. E como que esse processo ocorre? Então a gente chama de interferência, né, que é quando a planta daninha ela compete pela água, pelo nutriente, né, que é veiculado na forma dos adubos que a gente coloca, dependendo da planta daninha ela consegue crescer em termos de altura maiores do que a soja, e isso causa um sombreamento, aí há a competição por luz, né? Então se a gente pegar todo esse conglomerado de coisas, além disso, a capacidade de algumas plantas daninhas de soltar alguns compostos que inibem o crescimento da soja, né? Então tudo isso vai acarretar em reduções de desenvolvimento e consequentemente lá na frente a soja vai perder a produtividade. Então a gente às vezes, quando vê uma praga, uma doença, corre para fazer o manejo, e isso é importante e primordial, mas muitas vezes a gente deixa a desejar nesse cuidado com as plantas daninhas. Sim. E é aí que a gente está perdendo muito dinheiro aí nos últimos anos, né? Quando eu falo a gente, né, os produtores, os nossos cooperados, então a gente realmente tem que tomar esse cuidado, né? A gente precisa aumentar esse crivo, né, para realmente falar, olha, eu não posso ter planta daninha convivendo com a cultura. E não que em outros momentos não se tenha essa preocupação, mas tem um período ou um estágio ali que é mais crítico de ser feito esse manejo? Sim, tem sim, Wellington. Bacana você ter perguntado isso, porque quando a gente fala de praga e de doença, a gente sabe que o quê? Que elas ocorrem aí durante, mas tem cada praga ou cada doença, ela é mais problemática no momento. No caso das plantas daninhas, se eu consigo estabelecer, se eu faço um bom plantio e eu consigo controlar até o momento que a soja fecha as entrelinhas, que nós chamamos de o período de crítico de prevenção e interferência. Então é nesse período que a gente fala aí durante os 30, 35 dias iniciais de estabelecimento da cultura, que eu não posso deixar o mato conviver com a cultura. Eu não posso deixar a planta daninha ali infestando, porque é ali que vai causar mais danos. Depois que a cultura fecha, se eu conseguir ter um bom manejo antecipado, eu posso ter ocasionalmente uma perda ou outra? Posso. Mas por meio da competição você vai atenuar muito. Até porque quando a cultura fecha, ela consegue exercer o controle, ela sombreia e aí dificilmente uma planta daninha vai estabelecer se você fez o manejo da forma correta. E nesse aspecto, qual seria ali então quais seriam, melhor dizendo, as melhores práticas, as mais eficazes ali para conter o avanço, a propagação ali das plantas daninhas na lavoura, evitando assim esses possíveis prejuízos futuros? Então, assim, hoje a gente sabe que a principal ferramenta de manejo que nós usamos a nível de campo, de agricultura em larga escala, são os herbicidas, né? E eles são fundamentais para o manejo. Hoje seria muito difícil pensar numa agricultura empresarial com o tamanho que nós praticamos hoje, sem o uso desses produtos, né? Mas o que é o ponto importante? É que a gente comece a pensar nessas plantas daninhas como plantas daninhas de sistema. Então, se eu vou fazer um sistema de produção que eu vou trabalhar com soja na safra e milho na safra, então eu não tenho que preocupar só com ela no período da soja. É fazer toda a prática de manejo que eu consiga intervir, que é o nosso
chamamos aí de manejo integrado de plantas daninhas. Então tem que fazer uma aquisição de uma boa semente, uma semente de qualidade, trabalhar com práticas de adubação conforme a recomendação técnica da cultura, né? Nunca, eu vou economizar no adubo. Às vezes você economiza, você potencializa a competição, associar sempre a não deixar o solo impulsivo, né? Não deixar o solo descoberto, porque senão vai estabelecer planta daninha, que elas são extremamente oportunistas, né? E conciliar com os herbicidas. E aí, no âmbito dos herbicidas, sempre pensar o quê? Em fazer um bom programa de dessecação, conciliar com o pré-emergente e aquele pós-emergência que hoje que a maioria das pessoas adotam na pós-emergência da soja, esses sim são importantes, mas esse daí a gente tem que tentar cada vez mais diminuir a importância. Atuar ele só realmente quando precisa e não ele ser meu principal ferramenta. Por quê? Porque na pós-emergência a gente tem a cultura instalada, aí dependendo do herbicida que eu uso, posso causar um dano à cultura, afinal de contas herbicidas são para controlar plantas e a soja é uma planta, né? E muitas vezes você não tem garantia de eficácia. Então, às vezes você adquire um produto que às vezes tem até um valor agregado alto e nem sempre você vai conseguir ter um bom controle. Por quê? Porque se você precisar subir a dose e ter na soja lá, você pode causar um dano à cultura. Então, assim, a essência seria trabalhar com manejo integrado e, no âmbito do controle químico, fazer uma boa dessecação e conciliar com o pré-emergente. Fazendo isso dentro de 2 anos, você consegue limpar muitas áreas que nos últimos anos estão sendo problemáticas em relação às plantas daninhas. Então, aí o produtor, ele fazendo, digamos assim, o básico ali bem feito, ele vai conseguir se livrar, ter um maior controle ali das plantas daninhas, né? E também, pensando nesse sentido, tem algum produto aí, porque é importante também, além dele fazer, claro, o básico bem feito, a tarefa de casa, ele ficar atento às novidades, às inovações também, né? Não se manter, a gente sabe que tem produto aí que no passado ele era muito bom, mas com o avançar do tempo, as plantas vão ganhando resistência, né? Então, é sempre muito importante também o produtor ele acompanhar essas inovações tecnológicas, essas inovações de produtos. Tem aí algum produto que, ou inovação tecnológica que também é interessante o produtor acompanhar? Sim, sim, né? O que a gente visualiza, assim, né, que quando chegaram os primeiros materiais de soja, né, tolerante a glifosato, no primeiro momento, então a pesquisa, né, quando eu falo por parte das empresas que desenvolvem produtos, ela reduziu aí, por quê? Porque viu que o glifosato em si é um excelente herbicida e nós precisamos dele ainda hoje. Então, o lançamento de novos herbicidas parou por um tempo. Só que com a questão do uso massivo de glifosato, e aí esse uso massivo fez com que selecionasse essas plantas tolerantes e resistentes, as empresas então identificaram a necessidade de voltar a fazer pesquisa, lançamento de novos herbicidas. Então, o que a gente tem visualizado, né, como tendência de mercado, né, não falando de um produto específico, mas o que as empresas estão fazendo e nós lá do Centro Tecnológico comigo temos pesquisado para fazer aí as melhores práticas e como incorporar esses produtos, uma volta no uso de pré-emergentes massiva. Quando a gente pega dados de Goiás, comparado com outros estados, ainda são percentuais mais baixos, mas a gente tem visto uma crescente nos últimos anos. E essa safra, a última safra, né, 23, 24, chegou a algo próximo a 50% da área de soja. E aí, quando a gente fala dos pré-emergentes, estão vindo então agora produtos com 2 ingredientes ativos, que permite aí uma ampliação do espectro de controle. Tem chegado também algumas misturas para dessecação, conciliando, por exemplo, um herbicida que tem um bom efeito em pós e que também já deixa um residual, né? Então, assim, hoje o que a gente visualiza é que as empresas têm trazido novos produtos, novas combinações, formulações mais avançadas que permitem algumas misturas que até então a gente não conseguiria fazer, né? E além disso, pensando só em plantas daninhas, né, estão vindo também novas transgenias, né, para a soja. Na verdade já chegou aí na safra anterior, mas agora a gente começa a ter um pouco mais de corpo, de área de plantio com esses materiais, que são materiais que permitem a aplicação de herbicidas que até então a gente não costumava poder aplicar em materiais convencionais, né? Então, amplia a possibilidade de, numa situação de escape de controle que eu não tive um bom manejo, eu incorporar um herbicida que não poderia, né? Então, assim, tem bastante novidade, né? Nos eventos da cooperativa a gente sempre tem falado, destacado, né? E mostrado os trabalhos aí, para que realmente mostrar que
hoje a gente já tem ferramentas aí que pode contribuir bastante no manejo. Você citou aí a questão de eventos que a cooperativa promove, né? Um deles é o workshop de agricultura, que foi realizado, inclusive, recentemente, né? Onde você apresentou ali alguns materiais e trouxe informações ali bem valiosas para o produtor, né? Aqueles que não acompanharam. Não, o workshop, né, é um evento já tradicional do calendário agrícola, eu falo, do sudoeste goiano, né, aqui de Rio Verde como um todo, né, e ali teve a oportunidade, né, em todas as áreas, né, de trazer realmente o que há de mais novo para ser utilizado. E aí, quando eu falo mais novo, não só em plantas daninhas, né, em pragas, doenças, fertilidade do solo, fisiologia e nutrição. Então, para quem perder esse ano, já anota, né, que no ano que vem tem de novo, né, um evento que ocorre anualmente aí na cooperativa, sempre no início do segundo semestre, né, e é a oportunidade de realmente estar antenado aí com o que há de pesquisa, o que tem dado certo, né, com um linguajar muito apropriado aí para o cooperado, para o produtor como um todo. E nesse sentido ainda, o agricultor, nosso cooperado, ele pode buscar também a assistência técnica da cooperativa. Os nossos agrônomos estavam também presentes, né, estão aptos ali a auxiliar o produtor. E um outro ponto que eu gostaria de ver contigo também, em relação às estratégias agora relacionadas à prevenção. Como que o produtor, ali, o agricultor, ele pode fazer para prevenir e evitar esse surgimento dessas plantas daninhas aí? Não, bacana. Bom, a questão da prevenção é um ponto importante, né? Porque, assim, aqui a gente falou até agora, né, num cenário de que o problema já está estabelecido. Mas para aquele produtor que ainda tem as áreas tão limpas ou não tem tido problema, né, com essas plantas tolerantes e resistentes, então tem uma série de práticas que ele pode fazer para tentar fazer com que o problema não chegue ali na propriedade dele, né? Então, a primeira coisa que a gente fala, cuidado com aonde você vai adquirir essas sementes, tanto da soja quanto também das plantas de cobertura. Às vezes no âmbito de, vou tentar comprar uma semente de, vou citar um exemplo, braquiária, com um valor pouco mais acessível, tudo, às vezes a gente sabe que não tem, às vezes, aquele critério de qualidade para produzir, né? Não depreciando ninguém, mas é difícil produzir esse tipo de semente e às vezes pode vir sementes de plantas daninhas junto com essa semente de braquiária. Ou seja, você está trazendo problema para dentro da sua propriedade. Questão de limpeza de maquinário, a gente sabe que é complicado, mas sempre que possível, se houver tempo, vou passar de um talhão para o outro, eu tenho um talhão que está mais infestado e outro que está mais limpo. Limpar o maquinário permite que você não tenha um efeito de carreamento dessas sementes de uma área para outra. Se não der para limpar, o que pode ser feito? Então eu deixo sempre aquele talhão mais infestado por último. Por quê? Porque aí eu vou realmente sempre fazendo as práticas por último. Aí eu não vou trazer aquelas sementes para dentro da minha área, né? Para quem ainda o glifosato tem funcionado, vamos começar o quê? A trabalhar com associações herbicidas que são sinérgicas. Não vamos ficar dependendo apenas de uma única ferramenta. A gente tem visto e sentido na pele a dor do que é quando o problema de pé de galinha se estabelece. Por quê? Porque aí chega cenários que às vezes tem que aumentar muito o custo de produção, fazer mais aplicações e nem sempre tem garantia de eficácia, porque é uma planta de difícil controle. Trabalhar com pré-emergente. Então, assim, dentro do manejo preventivo tem uma série de práticas, né? O que tem que ser a cabeça do produtor na hora que for fazer uma prática é o que eu posso fazer para que essa planta daninha não se estabeleça. Tudo que ele entender que é interessante ir buscando o nosso departamento de assistência técnica aqui da cooperativa, né, que está muito bem treinado, tem bastante experiência, né? Ele vai conseguir fazer com que o problema não se estabeleça. Ou, pelo menos, retardar e aí quando começar a estabelecer, ele conseguir pegar no foco inicial para reduzir o problema. Bacana, interessante o cooperado ficar sempre atento. A gente está caminhando aí para o final do nosso episódio de hoje. Gostaria que você deixasse suas considerações, uma mensagem para os nossos cooperados e aqueles que estão nos ouvindo aí também no nosso podcast. Opa, não, bacana. É sempre bom estar aqui, né? Agradeço novamente o convite. E assim, eu acho que a principal mensagem diante das dificuldades que a gente sabe que vai ter, toda safra é um desafio, mas essa específica a gente tem visto aí, né? Alguns pontos específicos do ponto de vista climático, até econômico, né? É de realmente tentar fazer o manejo de plantas daninhas da forma mais correta. Vamos tentar evitar, vou fazer uma aplicação perto de um período que vai chover, depois eu perder essa aplicação, tenho que fazer de novo. Tudo isso vai aumentar o custo de produção e trazer dificuldade. Então, esse ano vamos caprichar bastante, né, nessa questão do manejo, de usar as ferramentas no momento correto, controlar o mato no momento correto, para que a gente possa ter o estabelecimento de cultura no limpo e lá na frente, né, não ter perdas de produtividade e, logicamente, rendimento
em função dessas espécies. E nós lá do CTC estamos sempre à disposição, né, o contato aí é junto com os meninos do Departamento de Assistência Técnica, né, para tentar auxiliar e sanar aí as dúvidas, né, para que a gente tenha o êxito na produção de soja. Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez pela participação, com certeza informações e orientações bem valiosas aí para os nossos cooperados. Chegamos ao fim de mais um episódio do Comigo Cast, seu podcast de informações da Cooperativa Comigo. Lembrando que o Comigo Cast é um produto da assessoria de comunicação da cooperativa, sob coordenação da Gabriele Triquez. Hoje eu contei com o apoio dos meus colegas, os analistas de comunicação Pedro Cabral e também de Wagner Filgueira. Fique sempre ligado em nossos canais e acompanhe o nosso Comigo Cast. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.